Olá pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam todos bem. Depois de uma semana de prova bem estressante, que eu sei que foi bem estressante mesmo, né? Foram muitas provas que vocês tiveram que fazer na correria, né? Para poder recuperar o tempo perdido, né? Obter umas boas notas para a gente ver o que é que vai acontecer daqui até o final do ano. Mas aqui estamos nós de volta às nossas aulas novamente. E entrando agora no novo assunto, saindo da história dos movimentos e entrando agora na história da dinâmica, que é o assunto que nós vamos iniciar a partir de hoje. Nesse primeiro momento, eu vou fazer uma leitura e dentro dessa leitura eu vou explicando para vocês o que é que significa cada coisa. Esse material eu estou mandando para vocês no grupo, tá bom? Eu fotografei esse material e estou mandando para vocês aqui no grupo. Então, espero que vocês leiam, porque nós vamos fazer um trabalho em cima desse material aqui. Nós vamos ter a parte, assim que nós concluirmos essa parte de leitura, nós vamos ter aqui umas atividades que nós vamos ter que desenvolver e vai ser a atividade que vai valer nota para vocês, tá bom? E na sequência nós vamos entrar na lei de Newton. Então, essa parte da dinâmica é uma parte muito curtinha, é mais uma introdução, só para vocês saberem o que significa a dinâmica e para vocês entenderem também as leis de Newton, que tem muito a ver com essa questão da dinâmica. Então, a definição de dinâmica. Ele diz aqui, na unidade anterior, caso vocês tivessem livro, né? Então, na unidade anterior, foram estudados os conceitos referentes aos movimentos dos corpos. A gente viu aí, movimento retilíneo uniforme, né? Questão da posição, do deslocamento, a velocidade e a aceleração. Então, nós vimos aqui de uma forma muito contundente, nós vimos aqui a questão do deslocamento, que é a questão do espaço, a questão da velocidade e a questão da aceleração e também do tempo. Então, nós vimos no estudo anterior, fizemos esses conceitos referentes aos movimentos. Esse estudo buscou descrever o comportamento dos movimentos sem o interesse de entender como eles são produzidos ou alterados. Nessa unidade será estudada a dinâmica, a área da física que estuda como os movimentos são produzidos e alterados. Bom, o primeiro conceito que ele traz para poder caracterizar bem essa questão aqui dos movimentos é o conceito de força. Então, ele diz o seguinte, no dia a dia, nós utilizamos um termo chamado força, que é utilizado com frequência em situações em que se empurra, puxa, levanta ou aperta alguma coisa. Em algum momento, em alguma situação do nosso dia a dia, né, da nossa vida corriqueira, das nossas atividades, nós estamos fazendo uso da força para podermos realizar algum tipo de atividade. Ou nós estamos levantando, mudando os móveis de lugar dentro de casa, ou nós estamos puxando a água, ou nós estamos empurrando um carro, ou nós estamos correndo, ou nós estamos praticando alguma atividade física, e tudo isso requer força, requer implementação de força. Então, sem a força não há movimento. É uma coisa que está intrinsecamente relacionada uma à outra. Para que haja movimento, é preciso que haja uma implementação de força. Então, a força é utilizada com frequência em situações em que se empurra, puxa, levanta ou se aperta alguma coisa. Até mesmo no abraço, que hoje é uma coisa raríssima, né? Hoje ninguém pode mais abraçar ninguém, mas até mesmo no abraço você está implementando
a questão da força. Quando você aperta a pessoa, né, aquele abraço bem apertado, então você está usando aí a implementação da força. Por exemplo, ao lançar uma bola de basquete, um jogador faz uma força para colocá-la em movimento. Da mesma maneira, para esticar ou comprimir uma mola, é preciso realizar uma força em suas extremidades. Eu poderia acrescentar ainda mais outros exemplos. Quando você chuta uma bola, na questão do futebol, quando você chuta uma bola no gol, para que essa bola chegue até o gol, é necessário que você aplique uma força para provocar um movimento rápido dessa bola. Quando você, na questão, quando você está realizando uma atividade de esporte como o voleibol, por exemplo, então quando nós estamos praticando vôlei, nós realizamos também uma força, que é aquela força que a gente utiliza para dar o corte ou para você, ou para dar uma manchete, né? Quem pratica vôlei aí sabe como é que é isso. Outro exemplo também, na corrida, quando você está praticando atletismo, então, quanto mais veloz você corre, essa velocidade é em detrimento de uma força aplicada, né? A força da aceleração. Então, em vários momentos da vida da gente, a gente está utilizando essa questão da força. A outra questão que ele colocou aqui também, outro exemplo que ele deu, foi que para você esticar uma mola. Quando você pega assim, ó, você pega nas duas extremidades da mola e você faz essa força aqui para você poder esticar. Você pode fazer um testezinho com elástico, por exemplo. Você vai esticar o elástico, você pega nas duas extremidades do elástico e você puxa o elástico para poder ficar bem esticado. Esse esticamento do elástico é exatamente em consequência de uma força que você aplicou ou está aplicando nas extremidades desse elástico em sentidos opostos. A força surge a partir da interação entre, no mínimo, dois corpos e pode produzir dois efeitos: o efeito da deformação ou alteração dos estados de movimento ou repouso de um corpo. O que é que ele quer dizer com isso? Vamos explicar aqui parte a parte. Quando ele fala deformação, é quando você quebra alguma coisa, é quando você muda a estrutura física daquele objeto. Então, quando você quebra um lápis, quando você rasga um papel, quando você quebra uma louça, quando você amassa um carro, quando você amassa o papel, então você provoca uma desfiguração naquele objeto, né? Você muda a condição física daquele objeto. Então, para você mudar a condição física desse objeto, você faz uso da força. É por isso que ele coloca aqui, ó, efeito de deformação. Você está deformando o objeto. Na questão do movimento, estado de movimento ou de repouso de um corpo. O próprio nome já diz, né? Estado de movimento, quando você não está parado. Qualquer corpo que não está parado é porque está em movimento. Isso é óbvio, né? E você está em movimento em razão de uma aceleração. E essa aceleração está diretamente ligada a uma força. Por exemplo, quando você liga o carro, que você põe o carro em movimento, ele sai em movimento em consequência de uma aceleração. E essa aceleração, ela emite uma força que é gerada pelo motor do carro para pôr o carro em movimento. Quando você está correndo, o teu corpo ele implementa uma força para você poder fazer aquele deslocamento e percorrer aquele espaço que você deseja percorrer. Então, a força está intrinsecamente ligada em tudo que nós fazemos ao longo do nosso dia a dia. Aí ele vem, essa aqui é a página 30, vocês vão ter esse material aí com vocês.
A página 31 diz o seguinte: além de intensidade, que a gente chama de valor, intensidade significa o valor da força, toda força tem uma direção. Ela pode ser horizontal, vertical ou oblíqua. Isso é muito fácil. As direções da força. Vou colocar aqui na lousa. As direções de uma força. Então, na vertical, na horizontal ou inclinada. Então, nós temos essas três condições aqui na questão da força, certo? E aí ele diz o seguinte, peraí, gente, só um minutinho. E aí ele diz o seguinte, que além de intensidade, que é o valor da força, né? Toda força tem uma direção que é horizontal, ou seja, essa direção, que é isso aqui, ó. Para quem não sabe, a horizontal é essa posição aqui. Vertical, de baixo para cima, e aqui na direção inclinada, né? Então, aí estão as três situações de força. E um sentido. O sentido pode ser para cima, pode ser para baixo, para a direita ou para a esquerda. Tá certo? Então, a força se divide em intensidade, direção e sentido. Tá certo? Intensidade é o valor da força. O que é esse valor da força? O valor da força ele é calculado em função do peso que você exerce sobre o objeto para poder movimentá-lo. Então, por exemplo, se eu estou empurrando uma mesa, tenho que exercer uma força para poder deslocar aquela mesa. Se eu estou levantando um objeto, eu tenho que exercer uma força para poder conseguir levantar aquele objeto. E a intensidade é exatamente isso. O que ele chama de valor é o valor que você implementa para poder fazer o deslocamento do objeto que você estiver lidando com ele. Então, a força ela tem intensidade, ela tem a direção, que pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, pode ser para cima e pode ser para baixo, né? Aliás, horizontal, vertical e oblíqua, desculpa. Horizontal, vertical e oblíqua. E a direção, né, que pode ser o sentido, aliás, que pode ser para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Sentido, para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. A intensidade, sentido, direção. São as três funções principais da força. E aqui ele diz o seguinte, além de intensidade, que é o valor, toda força tem uma direção horizontal, vertical, oblíqua e um sentido, que pode ser para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, e atuação, que faz dela uma grandeza chamada vetorial. O vetor nada mais é do que a atuação da força. Ou seja, a forma, a direção que você indica aonde está sendo exercida a força. Então, esse vetor ele é indicado através de uma seta, certo? Então, a grandeza, chamada vetorial, que é o que denomina a direciona o sentido da força. Então, por isso, é comumente representada por uma flecha denominada vetor. Então, a intensidade da força está relacionada ao comprimento do vetor.
Quanto maior a intensidade da força aplicada em um corpo, maior o tamanho do segmento de reta que compõe o vetor. Então, dependendo da força que você estiver implementando, por exemplo, olha só, se eu estiver exercendo uma força muito grande, sobre um determinado objeto, digamos aqui uma caixa, vou colocar aqui, caixa. Então, se eu estiver implementando uma força muito grande, então o meu vetor, que é essa seta, né, eu estou aqui empurrando a caixa. Vou desenhar aqui o bonequinho. Peraí. Vou desenhar aqui esse bonequinho. E ele está aqui empurrando essa caixa. Então, quanto mais força eu implementar, maior vai ser essa setazinha aqui. E essa seta, ela recebe o nome de vetor. Quanto menos força eu implementar, bonequinho aqui de novo. Quanto menos força eu implementar, menor vai ser essa flechazinha aqui. Vou lembrar, vocês devem sempre lembrar que essa flechinha aqui, ela leva o nome de vetor. Ok? Isso aqui na matemática, essa flechazinha aqui na matemática, podem confirmar com a professora de vocês, ela simboliza simboliza uma semi-reta. Eu tenho aqui uma reta. Eu tenho aqui o ponto A, o ponto B, e eu represento essa semi-reta dessa maneira aqui. Ela inicia no ponto A, ela tem começo, mas ela não tem fim. Ela passa pelo ponto B e segue em frente. Então, essa flechinha aqui, que a gente chama de vetor, aqui na física, na matemática, ela é conhecida como, essa flechinha aqui, ó, tá aqui, vetor. Tá aqui, vetor. Pronto. Na matemática, ela é conhecida como a indicação de uma semi-reta. Então é isso aí, certo? Vamos ver agora, seguindo em frente, ele fala agora o seguinte. Bem, a intensidade da força, já mostrei aí, né, está relacionada ao comprimento do vetor. Quanto maior o vetor, maior a força. Quanto menor o vetor, menor a força. Quanto maior a intensidade da força aplicada em um corpo, maior o tamanho do segmento de reta que compõe o vetor. Então está aí, ó, segmento de reta. Ao aplicar uma força em um corpo, empurrando ou puxando, pode-se fazer essa força em inúmeras direções, as quais são representadas pelo segmento de reta do vetor. Pode ser para a esquerda, pode ser para a direita, pode ser para cima e pode ser para baixo. Então, nós vamos ver aqui agora, na sequência, que ele diz o seguinte. Toda direção, e aqui ele mostra dois exemplos. Ó. O primeiro, em geral, a força aplicada por um adulto em um objeto é maior do que a força aplicada por uma criança. Óbvio, né, gente? Claro. O adulto ele tem muito mais força do que uma criança, não tem nem comparação. Se você colocar uma criança para empurrar um objeto, essa criança não vai desenvolver a mesma intensidade de força que um adulto desenvolve. Isso dá nem para comparar, né? E aqui, ele diz aqui, no segundo exemplo, ele diz, na primeira situação, a direção da força e do vetor é horizontal. Ou seja, você vê a setinha vermelha aqui, né? Então, está indicando, o vetor está indicando que a garotinha está empurrando essa caixa para a direita, no sentido à direita. Então, a força está no sentido horizontal, não é isso? Na direção horizontal. A força é aplicada em uma direção oblíqua na última situação. Ou seja, a força tem direção vertical.
Ou seja, quando ela está no segundo exemplo, quando ele fala de oblíquo, né, na matemática a gente entende como inclinado. É isso aqui, ó. Oblíquo é essa situação aqui, ó. Pronto. Essa setinha aqui, ó. Aqui é oblíquo. Quando você tá tentando levantar o objeto, você está pegando o objeto aqui na base e ele está adquirindo essa posição aqui, certo? Agora, aqui, ó, colocar a base. Ele está. E o vetor, essa setinha aqui, ó, está indicando a posição que o objeto está adquirindo até ele assumir uma posição vertical, que seria essa posição aqui, ó. Pronto. Ele sai dessa posição oblíqua aqui e vem para a posição vertical, que é o que demonstra o exemplo aqui na sequência, tá certo? Então você tem aqui na sequência o movimento, primeiro o movimento horizontal, segundo o movimento oblíquo, o terceiro o movimento vertical, tá certo? Toda direção é composta de dois sentidos. A direção vertical apresenta sentidos para cima ou para baixo, a direção horizontal para a esquerda ou para a direita. As forças podem ser aplicadas em sentidos diferentes de uma mesma direção. Na imagem, a direção de aplicação das forças é horizontal, mas os sentidos são opostos, ou seja, uma vai e a outra vem. A direção é a mesma, é horizontal, tanto de quem vem como de quem está indo, certo? A direção. Agora, os sentidos são contrários. Você vê que uma está vindo de encontro à outra, ok? É isso que ele está explicando aqui. E aqui nós temos a força resultante. O que é que nós chamamos de força resultante? É a soma de todas as forças. É a soma de todas as forças que a gente chama de força resultante, que é representada por uma formulazinha chamada de FR igual a F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5. E aí, dependendo do que o problema estiver lhe apresentando, é que você vai desenvolver esse cálculo. Então, ele diz aqui, ó, para empurrar ou puxar um objeto muito pesado, às vezes é preciso a colaboração de várias pessoas. Então, quando tem várias pessoas trabalhando juntas, quando várias pessoas estão implementando ali uma determinada força, a soma dessas forças é que a gente chama de força resultante. É o total de todas elas. Nessa situação, o objeto é submetido à ação de diversas forças que, por serem realizadas em um mesmo sentido, ou seja, no sentido horizontal, tá certo? Aliás, perdão, no sentido ou para a direita ou para a esquerda. Então, nessa situação, quando ele é realizado em mesmo sentido, se somam, resultando em uma força de intensidade maior que aquelas que a produzem. Então, veja bem, vamos ver um cabo de guerra. Não, vamos um exemplo mais simples. Vamos colocar você empurrando um carro. Então, quando o carro quebra e todo mundo desce para empurrar esse carro, todo mundo tem que fazer força no mesmo sentido. Ou seja, você vai empurrar o carro para frente. Então, à medida que você está empurrando o carro para frente, ali está sendo somada diversas forças. E essas forças estão sendo somadas, no final vai dar uma força resultante, que é o total de todas elas. Então, você está empurrando o carro só pode ser empurrado numa mesma direção. Não adianta 5 pessoas empurrar o carro numa direção, no sentido, e outras 5 empurrar no sentido contrário. Esse carro não vai sair do canto nunca, né? Então, a força resultante é a soma das forças que é efetuada numa mesma direção, no mesmo sentido. E nós temos também aqui, caso as forças sejam aplicadas em sentidos opostos, elas se subtraem.
Por exemplo, eu tenho aqui esse objeto. Pronto. Então, esse meu dedo vai empurrar esse objeto para a esquerda, esse meu outro vai empurrar para a direita. Então, aqui, ó. Os dois, eu estou implementando aqui duas forças. Uma para a direita e outra para a esquerda. O que vai acontecer? O objeto não vai sair do canto. Não sai do canto. Então, aqui não existe uma soma de forças. Aqui vai existir uma diferença entre as forças. Tá certo? Então, ele diz aqui, ó. Por outro lado, caso as forças sejam aplicadas em sentidos opostos, contrários, elas se subtraem. O resultado é uma força de intensidade menor que aquelas que a produzem. Porque por mais que eu force aqui, ó, por mais intensa que sejam as forças, a força que eu esteja colocando aqui, ela não vai, esse objeto não vai se mover. Por quê? Porque o sentido delas está sendo contrário, está sendo oposto. Um dedo está empurrando para a direita e o outro dedo está empurrando para a esquerda. Por mais intensidade que eu coloco nessa força. Então, a força resultante dela será negativa. Bem, em situações em que diversas forças são aplicadas em um mesmo objeto, elas equivalem a uma única força, a força resultante. Sua intensidade pode ser obtida pela soma ou subtração dessas forças quando atuam na mesma direção. A força resultante é simbolizada por F, e sua unidade no sistema internacional é o Newton. E aí, esse breve contexto aqui que nós lemos aqui sobre a questão das forças, é muito importante você saber, porque você vai aplicá-los diretamente nas 3 leis de Newton. Então, vocês têm essa aula aí hoje, tá certo? Eu vou dar essa aula que vocês vão assistir. Ela vai ter um tempo aqui de 27 minutos, né? 30 minutos, no máximo 30 minutos. E vocês vão ter mais 30 minutos restantes aliás, mais 20 minutos restantes, que a aula é de 50 minutos. Vocês vão ter mais 20 minutos restantes para vocês me perguntarem qualquer coisa a respeito dessa situação aqui, ok? Do que nós estudamos aqui agora, do que nós lemos, tá ok? E na sequência nós vamos entrar nas leis de Newton, primeira lei de Newton, depois vem a segunda lei de Newton, aí nós já vamos desenvolver alguns cálculos, né? E a terceira lei de Newton, que também vai implicar em alguns cálculos, porque vão vir outros tipos de forças que nós vamos fazer um estudo delas, ok? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, eu espero que todos vocês acessem a aula, né? Prestem bem atenção no que eu acabei de explicar para vocês, porque isso aqui vai ser fruto de uma atividade que vai valer nota para vocês, ok? Muito obrigado pela atenção de todos e até logo mais. Eu vou estar aqui até às 14 horas em ponto, né, para vocês esclarecerem qualquer dúvida que vocês tiverem em razão desse texto que eu vou estar colocado aí no grupo de vocês. Por favor, gente, todos vocês leiam, porque nós vamos fazer uma atividade em cima disso aqui, tá bom? Então, nós temos aqui 30 minutos de aula e os outros 20 minutos eu vou aguardar para quem desejar esclarecer alguma dúvida ou fazer alguma pergunta a respeito desse tema que nós acabamos de trabalhar, ok? Um abraço para vocês, um ótimo resto de semana, até a próxima aula, se Deus quiser.